Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula de Química, hoje para o terceiro ensino médio, falando sobre fatores que alteram a variação de entalpia em uma reação. Falaremos também de entalpia de formação e entalpia de combustão, certo? Vamos lá? Primeiro quero relembrar com vocês o que é entalpia, tá? Entalpia nada mais é do que o conteúdo energético de uma reação, a energia que cada substância tem para ocorrer uma reação. Então, eu tenho os reagentes, que são aqueles que reagem entre si, eles têm uma energia chamada energia dos reagentes, e na reação eu tenho um produto, o que formou, que também tem uma energia. Algumas vezes os reagentes liberam energia, e outros absorvem energia. Bom, quais os fatores que alteram a variação de energia? A quantidade de mol, matéria, estado físico e o estado holotrópico. Vamos lá? Quantidade de matéria. Se você observar, aqui na minha primeira reação, eu tenho 1 mol reagindo de H2, reagindo com meio mol de O2, produzindo 1 mol de água, certo? O que acontece? A variação de entalpia dele é menos 285,83. Se eu dobrar o número de hidrogênio, eu dobrei, ó, eu vou precisar do dobro de O2, então o dobro de meio é 1, e vai produzir o dobro de água. Então, o dobro de 1 é 2 mols. Consequentemente, vai ter o dobro da variação de entalpia. E se eu triplicar, pegar daqui para cá, eu triplico o número de hidrogênios, eu vou precisar de 3 vezes o número de oxigênio. Então, 3 vezes meio dá 3 meios. E eu vou produzir, ao invés de 1, vou produzir 3. Consequentemente, eu vou ter 3 vezes o valor aqui. Ok? Bom, segundo fator que altera a variação de entalpia, o estado físico. Então, eu tenho 3 reações aparentemente iguais. Porém, a água que está formando, por que está formando? Está depois da seta. Então, está formando água. A primeira equação forma água no estado vapor. E aí eu vou perceber que é um valor de entalpia. No estado líquido, eu tenho outro valor de entalpia. No estado sólido, outro valor de entalpia. Certo? Então, o estado físico altera essa entalpia. Bom, olha lá, ó. Eu tenho aqui hidrogênio reagindo com meio oxigênio. É o mesmo daqui, ó, tá? Hidrogênio reagindo com oxigênio. Só que ele vai se transformar, ó lá, gasoso, líquido e sólido. Para se transformar em gás, ele tem uma variação de energia de menos 241,82. Para se transformar essas mesmas substâncias, se transformar em líquido, eu preciso liberar um pouquinho mais de energia. E para o estado sólido, um pouco mais, certo? E aí a gente vê as transformações de estado físico e a energia que vai conduzir. O que acontece? Quando eu tenho lá o estado sólido, né? Vamos anotar aqui. Quando eu tenho, olha lá, estado sólido, eu tenho aqui estado sólido, e ele vai se transformar no estado líquido, eu tenho uma fusão. E aqui o que acontece? A energia vai ser maior. Eu preciso o quê? Absorver energia. Eu preciso aquecer, vamos se dizer, né? E pegar energia do meio. Então, eu tenho uma entalpia positiva, uma variação de entalpia positiva. Bom,
do líquido para o gasoso. Ocorre uma vaporização. Bom, eu preciso também absorver energia. Absorver, reação endotérmica. Então, mais 44,01. A variação positiva. O inverso acontece se eu for do gasoso para o líquido, é a condensação. Eu preciso liberar energia, então ΔH é negativo. E a mesma coisa com a solidificação. Eu preciso tirar energia da água para que ela fique líquida. Vamos pensar em temperatura? A temperatura da água líquida não é maior que a temperatura da água sólida? Então, o que acontece? Eu perco essa temperatura, eu perco a minha energia para se transformar em sólido. Se eu estou perdendo, meu ΔH é negativo e eu tenho uma reação exotérmica. Então, como que fica? Fusão endotérmica, vaporização endotérmica. Por quê? Porque eu preciso aquecer a substância. Agora, ao contrário, quando ocorre a liquefação, né? Resfria e solidificação também resfria, o processo é exotérmico, que precisa liberar energia. Bom, vamos relembrar um pouquinho, porque a gente falou que são 3 coisas que influenciam no ΔH, que é o mol, o estado físico e o estado alotrópico. Mas você lembra o que é estado alotrópico? Não? Então vamos lá. Cada substância, o estado alotrópico é quando cada substância tem mais de um estado que ele se encontra, né? É a capacidade do elemento formar substâncias simples, mas diferentes. Então, o carbono, você encontra ele na natureza como carbono grafite, carbono diamante. O fósforo, como fósforo branco, fósforo vermelho. O oxigênio, como O2 e como O3, que é o ozônio. Bom, nós vamos ver lá na frente que a entalpia padrão para o carbono, para o fósforo, para o oxigênio, no qual é o mais fácil de se encontrar na natureza, é 0. Nós vamos ver lá na frente. Continuando. Então, o estado alotrópico também influencia na minha entalpia. Se você observar nessa reação, o que eu tenho aqui? Eu tenho carbono grafite, e essa entalpia, menos 393,1. A reação é a mesma, só que muda aqui o meu reagente. Aqui o meu carbono é diamante. Consequentemente, eu vou ter um valor de entalpia, variação de entalpia diferente. Quando eu tenho estados alotrópicos diferentes, a entalpia também muda. Entalpia de formação. Na realidade, é impossível determinar experimentalmente essa entalpia de formação. Mas a gente parte de um referencial que é o estado padrão. E cada substância que está no estado padrão, ela vai se encontrar num estado físico mais comum, foi o que eu falei lá atrás, na sua variedade ou variedade alotrópica mais estável, na temperatura de 25 graus Celsius e 1 atm. Bom, e atribui-se 0 na entalpia às substâncias simples que se encontram no estado padrão. Então, O2 gasoso no estado padrão, a entalpia é 0. N2 gasoso, a entalpia é 0. Hidrogênio 2 gasoso, a entalpia é 0. Todas essas substâncias no estado que elas se encontram aqui, que é o mais fácil de se encontrar na natureza, a entalpia padrão é 0. Bom, o que é entalpia de formação? Eu preciso formar a substância. É quando você forma a substância. Então, eu tenho carbono aqui, carbono sólido, no caso, que é o grafite, mais oxigênio gasoso, formou o CO2. Bom, o que eu preciso para formar o brometo de sódio?
Eu preciso do sódio, eu preciso do sódio e do bromo. Só que o bromo se apresenta sempre na forma 2, porque ele é um gás, né? E aí, eu tenho, gás não, líquido, eu tenho meio dele. Por que meio? Porque é BR2. Bom, próximo. Eu preciso formar o C6H12O6. Eu preciso de 6 carbonos, 6H2, hidrogênio 2 é a forma que se encontra o hidrogênio, e o oxigênio também é na forma 2. Então, eu preciso 3 vezes 2, 6 oxigênios, porque é o que vai formar aqui. 6 vezes 2, 12 hidrogênios. E eu preciso de 6 carbonos. Vamos ver a aplicação disso? O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação abaixo. CH4, gasoso, água, vapor, CO, gasoso, 3H2, gasoso. Foi dadas as entalpias de formação. E eu quero o ΔH. Vamos lá? ΔH é H final menos H inicial. Bom, quem são os produtos? Olha lá, este aqui é o meu produto, os dois. Então, produto. Bom, e os reagentes? São esses daqui. São os meus reagentes. Certo? Bom, é produto menos reagente. É final menos inicial. Quem é o final? CO. Quantos COs eu tenho? Se não tem nada, é 1. E qual o valor da entalpia de formação para formar o CO? É menos 108. Então, 1 vezes menos 108. Lembra que a entalpia de formação no estado padrão é 0? Então, aqui, H2 vale 0. Então, 0. Certo? Bom, inicial. CH4. Quantos CH4s eu tenho? 1. Qual o valor do CH4? Menos 75. Ainda nos reagentes eu tenho, no inicial, uma água. Qual o valor da formação da água? Menos 287. Então, aqui está 1 vezes menos 75, que é do CH4, 1 vezes menos 287, que é da água. Fazendo essa conta, dá menos 75 e menos 287. Soma isso aqui, dá menos 362. Lembrando, é H final menos H inicial. Então, tem um menos aqui no meio. Ó. Menos com menos, mais. Mais 362 com menos 108, mais 254. Processo endotérmico. Não entendeu? Vamos mais uma. Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol. A L2O3 sólido é menos 1.670 e MgO menos 604. Com essas informações, pode-se calcular a variação da entalpia da reação representada por. Então, lembrando, quem são os meus reagentes e quem são meus produtos? Então, olha lá, reagentes e produto. Certo? É produto menos reagente. É final menos inicial. Certo? Então, final, Mg sólido. Lembra que no estado padrão, substância simples é 0. Então, aqui é 0. A L2O3, quantos é L2O3? Não tem nada aqui, então é 1. 1 vezes a L2O3, que é menos 1.670. Tá aqui, ó. Certo? Menos da fórmula, o inicial. A L no estado padrão é 0. Então, sobrou só o MgO. Quantos MgO eu tenho? 3. Cada MgO tem uma energia de formação menos 604. Então, é 3 vezes menos 604. Esta conta
dá menos 1812. Menos com menos, mais. Somando com 1000, somando não, né? Subtraindo, porque são sinais diferentes, vai dar 142 kJ. E a entalpia de combustão? É a entalpia envolvida na combustão completa de 1 mol de determinada substância nas condições padrão. Lembrando, o que é uma combustão? É a reação com o oxigênio e o meu produto tem que ser o CO2 e a água, tá? Isso na combustão completa. Relembrando aí mais um pouquinho, tem a incompleta, que é a formação de CO mais água. E a incompleta com resíduo é C mais água. Esses são os meus produtos. Mas o que a gente vê aqui na entalpia de combustão é simplesmente a completa. Então, obrigatoriamente, eu vou ter a substância nos reagentes, mais O2 nos reagentes, e o produto vai ser CO2 mais água. Olha lá, eu tenho lá no primeiro CH4, que é o metano, reagindo com oxigênio, formando CO2 mais água. Um CH4, tá? Tem um ΔH de menos 888 kJ. Lembra que se a gente colocar um 2 na frente, dobra o ΔH. Próximo, butano, C4H10. Precisa de 13,5 de oxigênio no balanceamento, produzindo CO2 mais água. 4 CO2 mais 5 água. E o valor é menos 2.878. Está vendo que para cada substância eu tenho uma variação de entalpia, certo? Tem uma liberação de entalpia, né? Liberação de energia. Etanol, eu tenho reagindo com oxigênio, com 3 oxigênios, produzindo CO2 mais água. Lembrando, tudo que entra numa reação tem que sair. Por isso, a gente faz o balanceamento. Então, aqui eu tenho um carbono, 4 hidrogênios, né? Deveria ter 4 aqui, então deveria ter um 2 aqui, certo? Tá faltando um 2 aqui. Vamos pôr um 2. Tá faltando um 2 aqui. 2 águas, certo? Por que 2 águas? 2 vezes 2, 2 hidrogênios, 4. 2 vezes 2, 4 oxigênio. Então, eu tenho 2 aqui e 2 águas que tem 2 oxigênios, certo? Mas o que mais importa, que é um CH4, tá? É a combustão para um composto, né? 1 mol de composto. Alguns valores de combustão. Do metano, eu tenho quilocal e quilojoules, né? Etano, C2H6, geralmente é aquele que tem carbono, tá? Que vai reagir com oxigênio para formar o CO2 mais água, certo? Então, aí a gente tem alguns valores. Bom exemplo, escreva a equação termoquímica que representa a entalpia da combustão do composto CH4. Nós vimos lá atrás. Então, o CH4 vai reagir gasoso, reage com um só, reage com O2, forma CO2 mais água. Aqui também está faltando um 2. Vamos colocar. Duas águas. Por que duas? Porque eu tenho 4 hidrogênios. Eu tenho que ter 4 hidrogênios. Então, nesse caso, uma água tem 2 hidrogênios. Então, eu tenho lá H2O, 2 águas. Esse 2 na frente seria 2 águas. Então, eu tenho aqui 2 com mais 2, 4. Oxigênio, olha lá. 1 com mais 1, 2. Certo? Porque são 2 águas. Mais 2 oxigênios aqui são 4. Olha lá, 2 vezes 2, 4. E o valor é menos 890 kJ.
Bom, terminamos nossa aula. Se você gostou, deixe seu joinha e não deixe de se inscrever no meu canal, tá bom? Quimicando no Miele. Até mais!